Lida, durante a campanha falou-se, né, da necessidade de uma reforma administrativa. Como é que isso deve ser conduzido? Qual deve ser o foco da reforma administrativa? Um ponto importante antes, Karen, é que de fato há uma necessidade de recomposição salarial, né? A Lei Complementar 173, durante o período da pandemia, de fato limitou e impossibilitou, inclusive, parcelas de promoção e progressão salarial dos servidores. E agora já se avizinha, por exemplo, o reajuste do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os militares tiveram um reajuste escalonado ao longo de alguns anos, a partir daquela reforma que seria a reforma previdenciária deles em 2019. Os demais servidores não tiveram esse horizonte. Então, é importante, de plano, levar em consideração que é uma demanda justa, é uma demanda razoável. Sobre a reforma administrativa, a gente precisa fazer um debate de por que não se regulamentou a reforma deixada à época do primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a emenda 19 de 98. Naquela ocasião, era o ministro Bresser Pereira, já se falava de avaliação de desempenho, já se falava de a gente tentar pautar a produtividade dos servidores, estabelecer critérios para a gente enxergar, de fato, o que é atividade típica de Estado, o que é uma atividade que pode ter parceria com o terceiro setor, eventualmente outros instrumentos de fomento ao mercado. Então, a gente já tem um diálogo ao longo dos anos, às décadas, do que é preciso pensar o tamanho do Estado no Brasil. Agora, vilanizar o servidor e submetê-lo a um processo de achatamento salarial para fazer ajuste fiscal é iníquo. Esse é um debate que precisa ser colocado numa equação, inclusive, como eu disse, de contraste com os militares, de contraste com o próprio subsídio dos ministros supremos, que, por sinal, inclusive, repercute depois para todas as carreiras jurídicas. E isso não está pautado na reflexão em curso. E, Pondé, houve uma redução grande no número de servidores nos últimos anos. É preciso retomar essas contratações? O Brasil tem dinheiro para isso? Talvez não tenha dinheiro, mas o não ter dinheiro do governo é sempre uma questão seletiva, né? Tem dinheiro para uma coisa, porque eles querem, tem dinheiro. Nem sempre tem dinheiro para tudo, né? Que é necessário. Agora, eu tenho a impressão que existe entre os servidores uma coisa de elite mesmo. Você tem alguns que são tratados de forma como elite, que é bem típico do Brasil, né? Então, tem alguns servidores que são elite, tipo Supremo, o Poder Judiciário e tal, que é um poder super poderoso na República, né? E os militares, inclusive durante o período do Bolsonaro. Então, você acaba criando, de fato, uma situação em que alguns recebem e outros não. E uma reforma administrativa seria interessante, inclusive, para mostrar um exemplo de como um governo, no momento, pode exercer uma função construtiva em relação às instituições de Estado, que no Brasil há uma confusão muito grande entre instituição de Estado e governo, né? Então, um governo que fizesse uma reforma administrativa decente, enxugar a máquina do Estado, como se fala, para aumentar a sua eficácia, seria muito bom. E, nesse sentido, você pode, numa situação como essa, você pode, inclusive, melhorar a situação dos servidores. Mas eu acho que um problema muito grave é essa coisa de que alguns servidores ganham muito bem e outros ganham muito mal, e o que significa a repetição da estrutura nacional.